Saúde todos com a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes e graças a Deus de estar aqui em mais um vídeo na nossa comemoração dos 80 anos do coral. Estamos fazendo uma série de entrevistas com alguns dos irmãos que cooperaram durante esses 80 anos aqui no coral Novo Alvorecer em Guadalajara. Então nós estamos muito felizes e graças a Deus por mais uma oportunidade. Esperamos que essa entrevista ela seja edificante para a sua vida. Antes de iniciar a entrevista, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação de vocês que estão assistindo, que se encontra em Salmo 126, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Nessa entrevista de hoje, nós vamos entrevistar uma das regentes que mais marcaram esse coral pelo tempo também que ela passou à frente desse coral como maestrina e cooperou durante muitos anos aqui conosco. E hoje nós temos a honra de estar com ela aqui, a nossa querida irmã Josenilda. Paz do Senhor, irmã Josenilda. A paz do Senhor. Amém. É um prazer enorme para a gente ter a senhora aqui conosco, tá certo? E eu quero iniciar fazendo uma pergunta à senhora. Acho que é uma pergunta que até os componentes têm curiosidade, tá certo? De saber como que se iniciou o chamado de Deus na sua vida em relação ao Ministério do Louvor, em relação ao coral. E aí fica uma curiosidade minha, né? A senhora sempre teve esse interesse por coral. Como foi que surgiu esse interesse e como que surgiu a chamada de Deus para ser maestrina especificamente? Sobre a chamada de Deus, quando Deus começou a falar comigo, na época mesmo não tinha assim interesse de louvar no coral, porque no tempo quando eu era solteira, eu louvava no musical. Aí depois eu me casei, tive 2 filhos e com certa época Deus começou a falar comigo, me revelar em sonhos, mostrando a mim o lugar e a congregação. Deus, ele não revelou de uma forma que eu viesse assim perguntar a ele e o significado. Deus, ele mostrava de uma forma claramente. Quando ele começou a falar comigo em sonho, ele dizia para mim que um coral na congregação em Guadalajara estava sem regente. Eu não conhecia o coral. Eu não frequentava Guadalajara, era muito difícil. Eu lembro no tempo de mocidade, quando meu pai era diácono, e às vezes saía escalado, aí nós vinhamos com ele, mas isso era muito tempo atrás. E quando Deus começou a falar e mostrar para mim, eu não vou dizer que eu fiquei assim tão ansiosa, porque as coisas de Deus é difícil, não é assim? Com certeza. Mas como era um chamado do Senhor, quando nós sabemos que prevalece a vontade de Deus. Amém. E ele falava comigo, mostrava, mas quando ele começou a revelar e dizer para mim que o coral estava sem regente, eu dizia para mim mesmo: eu não sei nem louvar direito, eu não sei nem para onde vai a voz do contralto, como eu vou ensaiar um coral? Mas Deus, ele trabalha de forma muito especial, porque o pensamento dele não é o nosso. E ele começava a revelar e dizer para mim. E eu dizia uma certa noite, eu dormindo, e o Senhor mostrava a igreja de Guadalajara. Não estava em reforma ainda. Aquela igreja antiga. Sim, eu lembro. Eu chegava aí, eu dizia: mas como é? Eu não quero ir. E quando foi passando o tempo que Deus me revelou, eu tinha certeza e a convicção, como ele tinha detalhado. Aí Deus falava para mim que queria eu na obra dele, mas eu recusava. E por eu recusar, para não aceitar a vontade de Deus, eu passei por um processo.
E esse processo doeu um pouquinho, mas eu cheguei para onde Deus queria. Antes de acontecer, de eu chegar no coral, eu fui convidada para louvar ao Senhor no coral da Matriz, aqui em Paudalho. Amém. Passei lá 3 anos. Já era o Senhor Trabalhando. Aí depois, quando eu cheguei com um mês lá, aí foi quando o maestro, irmão Bem-vindo, era o maestro na época do coral lá, aí me convidou para eu ser secretária. E eu passei 3 anos louvando ao Senhor no coral da Matriz em Paudalho. Aí depois é que surge o convite de eu vir para cá. Para Guadalajara. Para Guadalajara. É quando o irmão Bem-vindo faz o convite, junto com o nosso pastor Anísio. E eu não dei uma resposta imediatamente. Mesmo tendo a certeza. Sim. Mas eu fui orar. Fui pedir mais confirmação a Deus. Mas não tinha como sair. O jeito foi aceitar a vontade do Senhor. A vontade de Deus. Uma pergunta, Deus lhe revelou em sonhos que era para Guadalajara que a senhora viria, antes mesmo da senhora entrar no coral da Matriz? Exatamente. Amém. Antes. Amém. Deus, Ele sabe todas as coisas. Isso. Trabalha de forma muito especial, né? Amém, amém, com certeza. Vou para uma segunda pergunta, tá certo? A partir de que ano a senhora começou a realmente reger o coral aqui em Guadalajara e quanto tempo a senhora passou à frente desse coral? Foi no ano de 1994, quando eu cheguei aqui no mês de fevereiro, no dia 13, foi quando foi feita aqui a minha posse, tinha vindo com o irmão Bem-vindo Soares. Sim. Ele disse que vinha, mas só passaria um pouco de tempo e eu daria continuidade no coral. E assim sucedeu. E passou esse tempo, passei aqui 21 anos. 21 anos. E há 10 meses. Amém, amém. Tá vendo como o Senhor sabe trabalhar? Para a senhora que estava com medo, né, de iniciar nessa obra, 21 anos, o Senhor me sustentou aqui e foi um período de bênçãos, graças a Deus. Vou para a próxima pergunta, e essa pergunta ela é um pouco profunda. Quais foram as experiências alcançadas pela senhora à frente do coral? Olha, as experiências aqui de frente do coral, Deus me deu um ensinamento. Amém. Foi lição, serviu de lições na minha vida espiritual. Porque era a primeira obra que eu estava começando ali. E Deus me fez aprender muito. Amém. Com os componentes. Amém. Em cada componente Deus me deu uma lição de experiência. E tem experiência que Deus fez eu aprender lições que eu não posso relatar. Amém. É segredo comigo e com Deus. Amém. Essas são as profundas mistérios de Deus. Amém. Nós vemos a importância da oração, né, no trabalho de louvor, que não é só louvar, mas precisa de oração, porque toda obra que é do Senhor, ela precisa de oração. E fica mais uma pergunta para a senhora, como era assim, como a senhora acha que deve ser o devocional, a oração de um maestro, se é necessário realmente estar orando, se consagrando, e como a senhora colocava isso na sua rotina como maestrina de coral? Nesse caso aí, nós temos, na verdade, entrar em contato com os céus. Com certeza. Porque nós sabemos que de nós não temos nada. E tem que ter a comunicação com os céus, e principalmente quando você trata da obra do Senhor, né? A questão da oração. E ao sair de casa, antes de eu vir para o ensaio com regente do coral, eu tinha que fazer também a minha oração em casa. Amém. Ao ler a palavra, a ensaiar os hinos, colocar na mente para ficar tudo, para não ficar assim só olhando para a partitura, a cópia, a letra, para passar uma certa segurança para os componentes. Porque quando você coloca aquilo na mente e você está seguro e passa, já os componentes se sentem seguros. Com certeza. Aí já é
assim, uma segurança para você, né? Sim. Passar. E eu tinha esse cuidado de colocar as vozes, mesmo que eu tinha tudo escrito. Mas eu tinha que colocar na minha mente todo o hino, do início até o final, na voz do soprano, na voz do contralto, do tenor e do baixo. Eu tinha que estar gravado na minha mente. Com certeza. Para repassar. Mas para acontecer isso, tinha que ter oração. Tem que ter oração. E quando eu vinha para o coral, eu já chegava já muito cedo, porque eu tinha que orar e mostrar para os componentes que a obra precisava de oração. De oração. Porque é a base, né? E Com também certeza. é a palavra. Com certeza. E até porque trabalho de louvor, o inimigo sempre se levanta contra, né? Tem muita oposição. Exato. E é necessária a oração para vencer todos esses desafios. E acredito que para ficar diante do coral 21 anos foi necessário muita oração. É batalha. É batalha, com certeza. Vamos para a próxima pergunta, tá certo? Quais os hinos que mais marcaram o tempo que a senhora passou à frente do coral? Olha, não foi só um. Tenho certeza disso. Vários hinos marcaram. Marcaram de uma forma, pode citar os hinos, Pode. como um hino, Vejo Minha Terra. Sim, sim. Tocava muito no meu coração, Vejo Minha Terra. E Mil Glória. Mil glórias. Aí tinha Mil Glória e depois foi mudado para com Miscelânea. Sim. Isso foi que marcou muito na minha vida e outros hinos também, pela aprovação de Deus e a manifestação do poder de Deus. Amém. Esse hino Mil Glórias é um hino que marcou realmente o coral. Acho que não só a senhora, mas todos os componentes até hoje sempre falam de Mil Glórias. E quando a gente vai ensaiar, que vai cantar, os componentes praticamente dão glória quando a gente vai cantar Mil Glórias. E eu já ouvi algumas dessas experiências assim, do agir de Deus através desse hino. Tem como contar alguma específica de algum lugar que viajou e cantou o hino e houve um derramamento de poder? Exatamente. Lembro-me uma vez que nós fomos para Carneiro 3, ou foi Carneiro de cima ou foi de baixo? Eu sei que foi lá de Carneiro, no Recife. Sim. E quando nós começamos a louvar este hino, e Deus desceu com um poder que uma alma saiu de mão levantada, Amém. aceitando a Jesus. E o dirigente daquela congregação, na época, ele até falou: Deus já está mandando glória do céu. Amém. Porque o coral já está mandando glória para cima. Amém. E tem alma já se entregando ao Senhor. Amém. E também em outro lugar, em viagem que nós fazemos, também marcou muito este hino. Foi lá no Alto dos Coqueiros. A gente fez uma viagem lá para uma das congregações e louvando este hino. É uma coisa que me marcou muito e me chamou a atenção. Crianças não entendem muito letra de hinos de adulto. Sim, com certeza. Mas quando as coisas Deus está, é diferente. E estava lá formado o conjunto de criança. E naquilo as crianças começaram a se alegrar na hora que o coral estava louvando. E Deus derramou um poder que foi, as crianças batizaram. Deus batizou com o Espírito Santo, não foi só uma, mas foi 3 ou 4, eu sei que foi mais de 3 crianças batizadas com o Espírito Santo. E o poder do Senhor invadiu ali aquela congregação. Amém, amém. Uma bela história. Várias histórias que são lindas, né? Do agir de Deus através desse hino. E é um hino difícil, né? Isso é. Difícil que então são tantas glórias que a gente precisa ter um trabalho de respiração muito grande. Mas que é um hino que alegra o nosso coração e a gente se esforça para cantar novamente esse hino e ver mais uma vez o agir de Deus na vida do coral e da igreja através dos louvores e desse louvor especificamente. Vamos para a próxima pergunta, tá certo? Qual experiência que mais marcou a senhora no período que a senhora estava à frente do coral? Essa é uma pergunta que eu acho que é difícil porque são 21 anos. Então, escolher qual foi a experiência que mais marcou a senhora não deve ser uma tarefa fácil. Mas tem uma específica? Olha, é quase idêntica da que eu falei sobre o derramamento do poder de Deus. Que
sempre quando nós louvarmos ao Senhor, o Senhor sempre descia a sua glória. Amém. Porque nós vivíamos na consagração, nós vivíamos na oração. E eu lembro de uma vez que marcou também, nós estávamos no tempo matriz. Quando nós tínhamos feito o jubileu de 60 anos. E o pastor Anísio convidou a gente para ir estar lá na Santa Ceia. E quando nós começamos a louvar, exatamente esta miscelânea que alguém pedia para nós louvarmos, nós não ia louvar. E quando nós começamos a cantar, o coral não chegou a cantar nem 2 estrofes. Foi um poder, uma descarga que eu não tenho palavra para explicar. Que houve até interrogações de alguém dizendo assim: mães, o que vocês fazem para que desça esse poder? Amém. A resposta de uma irmã, que é de uma componente, inclusive foi a mãe do maestro que hoje está à frente deste coral, Amém. foi a perguntar essa pergunta a ela. Amém. E ela teve a resposta na época, ela conversando comigo, e disse: o que nós fazemos é jejum e oração. É a causa. Isso foi uma experiência muito marcante, porque não se ouvia nenhum coral. A igreja ficou tomada de uma tal forma que causou até admiração em pessoas que às vezes não esperavam. Amém, glória a Deus. Mais uma vez a oração aí como plano de fundo aí para que a obra possa acontecer e que Deus possa trabalhar na vida da igreja como um todo, não só do coral, né, através do louvor. A próxima pergunta é especificamente sobre os ensaios e acerca dos desafios. A senhora já falou aqui que chegava cedinho para orar, né? Para dar o exemplo aos componentes também de que era necessário estar em oração. E nesses ensaios, quais eram os maiores desafios que a senhora encontrava? Fale um pouco como era essa rotina de ensaios. Ensaiar para aprontar um hino não é fácil, né? Com certeza. Para que as vozes saiam tudo no encaixe afinado, né? E era uma batalha, ao mesmo tempo um desafio e ao mesmo tempo ensaiando e ligado com os céus, para que os céus entrassem em ação comigo ali, de frente do coral. Mas, graças a Deus que mesmo tendo aquele trabalho todinho de aprontar um hino, mas Deus mostrava que estava ali. E outra coisa que me chamava, assim, que ficou marcante, era que os ensaios eram um verdadeiro culto. Eu já ouvi sobre isso, mesmo não estando presente na época, mas eu já ouvi muitas pessoas Era um dizerem verdadeiro culto. A oração, quando começava, como eu chegava aqui às 6 horas, antes de 6 horas, eu estava orando, quando começava a orar, Deus fazia presente de uma forma que eu não sabia se era o céu que baixava ou se era a terra que subia. E ali o Senhor falava conosco. E havia até muitos que Deus fez promessas. E também promessas que até Deus abria portas de emprego. Pessoas que chegavam angustiadas. Eu lembro de uma vez que um irmão chegou angustiado no ensaio. E ele não falou para mim, mas você sabe que Deus, Ele fala conosco, que eu vivo falando com Ele. E naquele ensaio, Deus tocava a mim para que eu ensaiasse aquele hino. O mestre Márcio Revolta aqui é junto com Justo é Senhor. Sim. E quando chegava no refrão, sossegai, Deus falava de uma tal forma tão grande que quando terminou de ensaiar e cantar o hino, e Deus dava a palavra para alguém que estava ali, mas que naquele momento Deus estava respondendo e que Deus ia dar vitória. Amém. E isto quando foi com 2 dias, 3 dias depois, aí depois o irmão entrou em contato e disse que a porta já estava aberta
que Deus te... E foi resultado ali daquele trabalho, daquela oração que Deus ele tinha feito. Glória a Deus. É o sinal, né, de que quando a gente está ali se dedicando, ensaiando, o Senhor vai agindo na nossa vida, muitas vezes particular, né? E vai nos entregando vitória. O trabalho não é em vão. E eu tenho uma curiosidade pessoal para perguntar à senhora. A gente sabe que é difícil trabalhar na obra do Senhor, não importa qual seja o cargo, é difícil. E às vezes a gente tem aquele momento como o de Elias, que a gente quer parar. Chegou esse momento na sua vida? Teve algum desse período aí? Exatamente. Chegou o momento, uma vez, de eu querer entregar tudo. Porque nem todos entendem. Sim, com certeza. E eu cheguei a ver, escutar algo, uma palavra de alguém. Mas também só fui escutar. E falei com Deus em pensamento. E que iria desistir de tudo. Porque na época eu só não tinha o coral aqui. Sim. Na época eu tinha aqui o coral daqui, tinha o coral de primavera e ainda várias comissões. Tinha 3 comissões. Muito trabalho, era muita responsabilidade, muito peso. Sim. E eu queria desistir. E fiquei dentro de mim, não falei para ninguém. E uma certa noite, passando os dias, né, o tempo, e às vezes a gente pensa até que Deus esqueceu, mas Deus não esquece. E numa noite o Senhor falara comigo. De uma forma muito especial, que hoje eu queria ouvir novamente. Amém. Ele tem falado, mas não daquela forma. Amém. Porque Deus ele tem a forma de falar quando nós estamos angustiados, né? Sim, sim. E ele falava com aquela voz meiga, amigável, e dizendo: para mim, não sou eu teu amigo fiel. Não tenho eu cuidado de ti. Não tenho eu fechado a tua sepultura, porque eu sou um milagre na mão de Deus. Não tinha te livrado deste acidente. Amém. E começava a falar comigo e dizer mais algo do que ele tinha. E ele ainda dizia: para tu saber que eu sou teu amigo fiel, tu és pedra preciosa nas minhas mãos. Amém. E tem eu ainda promessas para realizar na tua vida. E Deus começava a fazer as promessas. Amém. Umas começou e outras ainda não. Glória a Deus, glória a Deus. Então é muito bom, né? Quando a gente está naquele momento de Elias e sente a presença do Senhor numa brisa acolhedora, né? É uma bênção. Eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora, praticamente uma pergunta assim para finalizar. Eu praticamente sei a resposta que a senhora vai me dar, mas mesmo assim eu vou perguntar. Nesses 21 anos foram muitos desafios, muitas lutas, muitas vitórias, e a pergunta final que fica é: vale a pena servir ao Senhor? Vale, e como vale? Diante da dificuldade, diante do desafio, Amém. diante desse período todinho que passou, o cuidado de Deus e o livramento do Senhor. Amém. Glória a Deus. Para finalizar, eu vou pedir para a senhora deixar a sua saudação final, deixar um versículo, tá certo? Para os nossos irmãos que estão assistindo. Tenho certeza que estavam ansiosos por essa entrevista. Amém. O versículo que eu deixo para a meditação está no livro de Êxodo, capítulo 15, e o versículo 3, que diz: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Amém. Quando nós sabemos ali que diante daquela passagem, Moisés ele enfrentou muitas dificuldades, mas ele pôde cantar ao Senhor. Amém. E no cântico de Moisés ele citava: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E o Senhor, ele foi conosco até o prezado momento que estive diante do coral e continua. Amém. E quero agradecer primeiramente ao nosso Deus
por tudo que Ele fez e continua fazendo, porque tudo é feito por Ele e para Ele. E agradecendo também ao nosso pastor presidente. E pela confiança. E agradecendo ao nosso pastor setorial, Paulo Barbosa. E ao presbítero da congregação, André Silva. E quero também agradecer ao regente auxiliar Silas. Amém. Amém? Que com tanto amor e carinho, ele tem nos impulsionado a este trabalho tão maravilhoso. Amém. Que me chamou a atenção e eu admirei, que a honra e a glória é para Jesus e que Deus continue com as bênçãos estendidas sobre a vida dele e do coral, com toda a direção. E o que estão ouvindo é que permaneça servindo ao Senhor com dedicação, fidelidade, porque nada é por acaso. E vale a pena servir ao Senhor, porque Ele está com as suas mãos cheias de bênção. No momentos de dificuldade, Jesus ele chega e dá a solução, porque Ele é fiel. Eu agradeço a você que está assistindo, tá certo? Nós estamos finalizando essa entrevista. Agradeço a você que esteve até esse momento conosco assistindo essa entrevista. Agradeço a nossa irmã Josenilda que se dispôs para vir aqui conversar com a gente e trazer um pouco dos testemunhos edificantes, certo? Que ela teve enquanto estava à frente do coral Novo Alvorecer. Agradecendo também a toda a direção do coral, a equipe de mídia que se disponibilizou para fazer esse trabalho, ao nosso pastor e ao nosso presbítero local que tem nos apoiado nesse trabalho. Esperamos você conosco nas próximas entrevistas. Então curta, comente e compartilhe nos vídeos aqui do nosso canal. Até a próxima!